O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos trabalhando um tema muito interessante que tem acometido muitas pessoas, que é a depressão. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o psicólogo Luciano Correia. Mas antes de continuarmos falando sobre o assunto, nós ouviremos a dica de um dos nossos consultores aqui do programa, o Dr. Mário Caporal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a saúde do homem. Eu acho um assunto muito importante essas dicas, principalmente no que se refere à bolsa escrotal ou principalmente aos testículos. Sabemos que o homem tem 2 testículos e os testículos são responsáveis principalmente pela produção do hormônio masculino, que é a testosterona, e também pela produção do espermatozoide. Mas é muito importante, então, que o homem possa rotineiramente fazer o análise do testículo para ver a sua dimensão, a sua textura, a sua vascularização, ver se na realidade as dimensões do testículo estão de acordo com o padrão normal preconizado. E para isso é necessário que ele procure o seu médico. Entre as enfermidades que pode ocorrer estão os processos inflamatórios e também as lesões tumorais que acometem o testículo, além também dos distúrbios vasculares. Então é muito importante que o homem se atenha à sua saúde. Falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos atua no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. E para continuar, né, Luciano, para quem está nos assistindo em casa, nós já falamos o que é a depressão, as principais causas, né? Em relação a, continuando no tema, né, quem está mais vulnerável a essa doença? Olha, pesquisas, né, indicam que as mulheres têm sido acometidas em maior número, né, da depressão do que os homens, certo? Então, podemos dizer que, teoricamente, né, e estatisticamente, as mulheres são mais vulneráveis à depressão. Há uma faixa etária? Criança está livre da depressão? Não, crianças não estão livres, né? Obviamente que crianças muito pequenas, a gente não vai enquadrá-la nessa situação, né? Mas, né, crianças, eu penso que a partir de uns 8, 9 anos, 10 anos, né? Essas faixas etárias têm mudado muito ultimamente, porque a nossa vida tem sido muito dinâmica, né? Mas entendo que quanto mais a criança se entenda numa condição não é de tocar a sua vida, mas de uma condição de gente, vamos dizer assim, vamos falar dessa forma, as pessoas entenderem, né, que muitas crianças já têm responsabilidade dentro da sua casa, né, muitas crianças, não que não deva ter responsabilidade, mas muitas vezes a criança se vê sobrecarregada e ela começa então a ter sintomas depressivos em função dessas situações, né? Como também é uma situação biológica, também, né, o desequilíbrio de algumas substâncias químicas no nosso corpo também pode gerar uma depressão numa criança. Então não é só uma doença de adulto. Do ponto de vista psicológico, obviamente que quanto mais você estiver na fase adulta, quanto mais você tiver propriedade da sua vida, mais independência, mais suscetível, né, à depressão você está, né? É muito comum, por exemplo, na adolescência ou no início da adolescência serem
as pessoas acometidas desse mal. Em relação, já que a gente tocou nos familiares, né? Quando há um familiar no ambiente, né, numa casa, que um familiar tem depressão, a mãe, ou o pai, ou um filho, o que quem está ao redor pode fazer para ajudar? Então, primeiramente, é aceitar que esse é um diagnóstico aceitável mundialmente, né? Essa é a primeira questão. Os familiares, por estarem muito próximos, eles sabem muito mais da nossa vida do que outras pessoas que estão fora. Então, qualquer conceito que a gente crie, que a gente fale para a pessoa, tem um peso muito grande, muito maior do que quem está fora. Né? Se alguém de fora disser, isso é bobagem, tem um peso. Mas um familiar seu dizendo que isso é bobagem, te levanta daí e vai trabalhar, isso tem um peso muito maior. Então, muitas vezes, o que eu tenho visto na minha experiência é que essa fala de uma ou outra pessoa próxima acaba derrubando muito mais ainda a pessoa, porque ela já está ali, está sem conseguir se levantar, está sem força para fazer algumas situações que ela naturalmente faria, certo? E ainda sofre a crítica de quem está em sua volta. Tá? Então, a primeira situação é ter compreensão a respeito disso. Né? Essa compreensão significa também que a gente precisa respeitar essa pessoa que está ao lado, trazendo possibilidades para ela, né? Não exigindo que ela faça. Mas você está lá, você está conversando, né? Você pode propor e sair com aquela pessoa. No geral, você vai receber dela uma negativa, né? A pessoa não quer fazer nada daquilo, né? E aí as pessoas dizem, também não se ajuda, né? A condição dela é aquela. Né? Então, você não criticar essa pessoa é de grande valia para o tratamento dela. Certo? Então, não levar forçada, mas incentivá-la a sair, mostrar que você está ao lado, mostrar que ela pode contar com você, principalmente na hora que ela se sentir à vontade, é muito mais eficiente do que você ficar muitas vezes apertando a pessoa, né, forçando ela a fazer alguma coisa. Certo? Então, reconhecer quem é a pessoa com quem ela tem uma afinidade maior, né, porque aquela pessoa que ela tem pouca afinidade não vai servir naquele momento, né, então eu preciso verificar quem é essa pessoa. Às vezes, né, um irmão, um tio, um primo, tem aquela pessoa que consegue estar lá e que ela consegue esboçar um sorriso, que ela consegue falar duas palavras, que ela consegue comer um pouco. Então aquela pessoa, né, muitas vezes é a pessoa mais adequada. Ao mesmo tempo, ao entender isso, não dá também para sobrecarregar aquela pessoa na família, porque também isso acontece. Né? As famílias muitas vezes, é a fulana, aí solta o fulano lá, o fulano é que se dá bem com ele. E deixa aquela pessoa e ninguém mais vai lá, né? Você não vai visitar, não passa para levar pelo menos uma fruta, não precisa ficar lá a tarde inteira. Né? Mas muitas vezes você chega lá, dá um abraço à pessoa e sair, aquilo ali tem um significado bastante valioso, né? E muitas vezes a gente acaba não fazendo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é depressão. Não saia daí.